Você pode estar ignorando a voz de Deus sem perceber. Você já sentiu que certos pensamentos simplesmente não são seus? Pensamentos que chegam do nada, mas tocam fundo, como se viessem de fora, mas ao mesmo tempo de dentro. Ideias, alertas, inspirações que te param, mexem com você e deixam uma marca. Se isso já aconteceu com você, este vídeo é para você. Hoje vamos conversar sobre algo profundo, espiritual e ao mesmo tempo prático: a voz de Deus em sua mente. Muitas pessoas estão vivendo no automático, sem perceber que Deus está tentando falar com elas, todos os dias. E pior, estão ignorando essa voz. Mas como saber se é Deus falando? Como distinguir entre um pensamento seu, uma distração da mente ou uma direção divina? É sobre isso que vamos falar agora. Como Deus usa nossos pensamentos para se comunicar. Deus fala de muitas formas. Ele fala pela palavra, por sonhos, por sinais, através de pessoas, e sim, através dos pensamentos. A mente humana não é apenas um centro racional. Ela também é um campo espiritual. Quantas vezes você teve uma ideia repentina de orar por alguém? Ou um incômodo em ir a determinado lugar? Ou sentiu uma paz inexplicável ao tomar uma decisão que, racionalmente, parecia arriscada? Deus estava falando. No livro de 1 Reis 19 de dezembro, Deus não falou com Elias em um terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Esse sussurro muitas vezes acontece dentro da nossa mente. Aprender a discernir esse sussurro é essencial para quem quer andar com Deus. A diferença entre pensamento humano, carnal e espiritual. Vamos entender as três fontes principais dos nossos pensamentos. Pensamento humano é fruto da razão, da lógica, da memória e da experiência. Ele se baseia no que você já viveu, aprendeu ou deduziu. Esses pensamentos não são ruins, mas são limitados à nossa perspectiva humana. Pensamento carnal vem dos desejos da carne. São impulsos, vontades egoístas, medos, ciúmes, orgulho. Esses pensamentos são perigosos porque, muitas vezes, são intensos e enganosos. A carne sempre vai querer nos afastar da vontade de Deus. Pensamento espiritual, inspirado pelo Espírito Santo. São pensamentos que promovem paz, amor, misericórdia, sabedoria. São ideias que nos desafiam a ser melhores, a perdoar, a confiar. Às vezes, são alertas, outras vezes são direções claras. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ou seja, você precisa identificar qual voz está alimentando sua mente. Sinais de que o Espírito Santo está tentando te direcionar. Deus não grita. Ele não invade. Ele sussurra. Veja alguns sinais de que você pode estar ouvindo o Espírito Santo. Um incômodo sutil. Algo aparentemente inofensivo começa a te incomodar. Uma amizade, uma proposta, uma atitude. Não é medo, é discernimento. Ideias que não parecem suas. Você pensa em algo que nunca considerou antes. Uma direção nova, um passo de fé, um gesto de bondade. E sente paz com isso. Palavras que se repetem. Você ouve o mesmo versículo várias vezes, em lugares diferentes. Pessoas falam algo que se conecta com o que você já estava pensando. É como se o céu estivesse te mandando lembretes. Paz que excede o entendimento. Mesmo em meio ao caos, você sente uma paz que não faz sentido humano. Isso é sinal da presença e aprovação de Deus. Conflito interno com o pecado. Atos que antes você fazia com facilidade agora geram incômodo, culpa, tristeza espiritual. Isso é o Espírito Santo te chamando para perto. O perigo de ignorar os sussurros de Deus. Ignorar a voz de Deus pode te levar a caminhos de dor, atraso e frustração. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele já tinha te avisado e você não ouviu. Exemplos bíblicos mostram isso. Sansão ignorou os alertas sobre Dalila e perdeu tudo. Jonas fugiu do chamado e acabou no ventre do peixe. O jovem rico ouviu o convite de Jesus, mas foi embora triste por não querer abrir mão das riquezas.
Quantas vezes Deus já te deu um toque e você ignorou? Um relacionamento que não era para continuar. Uma porta que parecia boa, mas você sentia que não devia entrar. Uma decisão que você tomou sem orar, e depois colheu as consequências. Ouvir a voz de Deus é um ato de proteção e amor. Como treinar sua mente para ouvir mais claramente a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é algo que se aprende, se treina. Veja algumas atitudes que ajudam. Silêncio e intimidade. Busque momentos de silêncio. Desligue o celular. Fique a sós com Deus. É no silêncio que o sussurro divino se torna audível. Leitura da palavra. A Bíblia é o filtro. Deus nunca vai falar algo que contradiz sua palavra. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você reconhece quando é Ele falando. Vida de oração. Não apenas fale com Deus. Escute. Pergunte: Senhor, o que quer me dizer hoje? E espere. Ele responde. Obediência imediata. Quanto mais você obedece, mais você ouve. Deus confia mais revelação a quem leva a sério o que já recebeu. Comunhão com o corpo. Deus usa pessoas. Ouvir conselhos de homens e mulheres de Deus, maduros, pode confirmar o que Ele já colocou em seu coração. Discernimento espiritual. Peça discernimento. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Sem isso, você pode confundir direções carnais com espirituais. Deus ainda fala, todos os dias. Mas muitos estão tão ocupados, tão distraídos, tão presos aos ruídos da vida, que não percebem que estão ignorando a voz do Criador. Talvez você esteja orando por respostas, mas as respostas já vieram em forma de pensamentos, incômodos, inspirações. E você achou que era coisa da sua cabeça. Hoje é dia de afinar sua escuta, de pedir sensibilidade espiritual, de alinhar sua mente com o céu. Porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, sua vida muda. Você toma decisões mais acertadas, evita dores desnecessárias e, principalmente, caminha em paz. Que o Espírito Santo fale com você, e que você não ignore nunca mais a voz dele. Quando perceber que seus pensamentos não estão alinhados com Deus, confronte-os. Ore. Declare a verdade. Mude o foco. Silencie a voz que te sabota. Isso é dominar a mente. Isso é fechar a porta ao inimigo. Isso é ser um guerreiro mental. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade de redirecionar seus pensamentos de forma consciente. Mas Paulo já ensinava isso, guiado pelo Espírito Santo, muito antes da ciência moderna. Orar pensando como o mundo não transforma nada. Mas orar com a mente de Cristo abre os céus e transforma seus pensamentos em respostas divinas. Paulo mostra, quando a mente muda, a vida muda. E a sua mente pode se tornar território santo, protegida, cheia de paz e revelação. Já reparou como tudo muda quando você muda o que pensa? Não aceite viver essa guerra silenciosa. Chegou a hora de identificar e derrubar cada pensamento que te afasta de Cristo. E agora, depois dos ensinamentos do vídeo, é hora de encerrar com um chamado direto ao seu coração. Se você chegou até aqui, pare um instante e escute. Poucos vão até o fim. Poucos suportam ser transformados. Mas você chegou. E isso já te diferencia. Você não é comum. Você busca mais de Deus. Você não aceita viver sob mentiras. Você entende, quando Deus quer transformar, Ele começa pela mente. Então, prove que chegou até aqui. Comente: minha mente agora é território de Deus. Essa frase é um marco, um selo espiritual. Assim saberei quem são os que realmente foram tocados e moldados pela palavra. Agora, algo ainda mais importante. Compartilhe este vídeo. Não por mim, mas como um ato de responsabilidade espiritual. Se Deus falou com você, te revelou algo, então Ele te confiou essa luz. E luz não pode ser escondida. Imagine um mundo em trevas, e você com uma tocha nas mãos, passando em silêncio. É isso que acontece quando você é edificado, mas não compartilha. Este vídeo pode salvar alguém à beira de um colapso.
Pode ser resposta para quem não entende que está ouvindo Deus dentro da mente. Pode ser socorro para quem perdeu o rumo. Se você se calar por medo, vergonha ou preguiça, estará escondendo o que Deus te confiou. Não seja apenas um consumidor de conteúdo espiritual. Seja canal. Seja mensageiro. Seja ponte. E se ainda não se inscreveu no canal, pare e pense. Você pede que Deus fale, mas ignora os lugares onde Ele fala. Este canal tem sido refúgio para milhares que não têm igreja, que vivem isolados espiritualmente. Se você se alimenta aqui, mas não honra, está desperdiçando uma fonte. Mas se já é inscrito, sinta-se parte de uma missão. Você é guardião da verdade, luz no meio das trevas. Agora, antes de sair, faça uma última coisa. Fique em silêncio por alguns minutos. Não volte ao barulho do mundo ainda. Deixe o Espírito completar o que começou. Aproveite esse momento para agradecer, para ouvir mais de Deus. Feche os olhos. Respire fundo. E diga: obrigado, Senhor. A minha mente é tua. Fala, e eu ouvirei. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Fique sensível. Fique em Cristo. Amém.